Hoje eu quero falar para vocês dos 5 principais erros de desenvolvimento que podem estar impedindo você ter muito mais sucesso na sua vida. Mas antes da gente começar, eu quero falar que esse vídeo não é para qualquer um. Esse vídeo é literalmente somente para as pessoas que querem ser alguém importante em sua vida. Não é aquela pessoa que vai acordar um dia com 70, 80 anos e vai achar que a sua vida foi perfeita, sendo que você não realizou nada de fantástico, só viveu uma vida dia após dia, uma vida mundana igual a todas as outras. Então, se você é essa pessoa que se contenta com pouco, não quer buscar melhoria como uma forma de vida, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é somente para as pessoas que realmente querem ser diferentes e querem ser pessoas melhores e buscar isso ao longo da vida. Então, se você está aqui e quer saber disso, vamos para os 5 erros. O primeiro erro eu chamo de covardia existencial. É aquele erro daquelas pessoas que elas têm tanto medo do seu julgamento e tanto medo do julgamento das outras pessoas que não fazem nada. Elas diminuem as suas metas, elas diminuem os seus objetivos. Por quê? Porque o medo delas de falhar em alguma coisa é brutal. O medo delas de simplesmente começar algo, não conseguir fazer aquilo do jeito certo e achar que ela é uma pessoa fraca, ruim, por causa desse resultado é brutal. É uma pessoa que ela se trava. Então, qual que é o mecanismo dela? Qual que é o mecanismo de covardia dela? Ela não coloca metas audaciosas e quando alguém pergunta isso pra ela, ela fica com aquela historinha xoxa, sabe? Tipo assim, ai, mas aí tem mais coisa que importa, ai, a vida não é bem assim, ai, isso está muito extremo, ai, isso, ai, aquilo. Aquela pessoa que, por ela ter tanto medo de falhar, tanto medo de olhar pra ela e falar, pô, ó, cara, eu realmente preciso melhorar. Eu fiz um trabalho ruim, né? Eu não estou conseguindo isso, e ter uma conversa, um diálogo interno e melhorar, ela prefere não se arriscar em nada. Ela continua do mesmo jeitinho, nunca se arrisca em nada, porque por ela não se arriscar em nada, ela pode falar assim, eu nunca falei. E isso é uma desculpa para ela. E ela ainda usa isso para outras pessoas que tentam e falham, vão aprendendo com o processo, ela tem uma mentalidade superior, tipo assim, não, ó, eu não falho, mas também não tento. Então a pessoa, na verdade, ela tem uma covardia existencial. Ela não quer fazer nada somente pelo medo de falhar. Outro exemplo de pessoa assim é aquela pessoa que acorda com uma meta muito importante na cabeça. Não, hoje eu vou realizar isso, isso e aquilo. E quando ela chega no final do dia, ela não fez nada. Ela trabalhou de um jeito porco, ela chegou em casa, ficou no Instagram, TikTok, YouTube, qualquer coisa. E quando chega a noite e ela percebe que ela não fez nada, ela fala assim, mas veja bem, é porque o meu dia foi muito ocupado, é porque eu trabalhei muito, é porque deu um problema. Ela nunca se culpa. Ela nunca pega e fala assim, não, pô, tô fazendo muita coisa ruim, eu tenho que melhorar aqui. Então é a pessoa que mesmo quando ela coloca uma metinha, se dá errado, ela não coloca a culpa nela. Ela simplesmente coloca a culpa em qualquer outra coisa do mundo. Então ela vive nessa covardia existencial. O segundo erro é a força de potência adormecida. Então o que é a força de potência? Como diz Nietzsche, a força de potência é uma vontade de ser algo grande. A vontade de vencer na vida, a vontade de ser alguma coisa maior do que as pessoas são, sabe? É aquela força que te coloca pra cima. A força que grandes atletas têm, grandes empresários têm, aquela coisa de assim, não, eu vou conquistar aquilo. E por que eu falo força de potência adormecida? É porque essa pessoa, ela tem isso. Ela tem essa força, né? Ela tem essa força, ela quer ser alguém, só que ela não faz nada pra isso. Ela não faz nada pra isso. Ela simplesmente quer ser foda, mas ela não faz nada pra ser foda. É aquela pessoa que quer ser muito boa no trabalho, mas não estuda, não pratica, não trabalha o quanto precisa, só faz o mínimo necessário e acha que merece todos os resultados da vida, sabe? É aquele atleta que, por exemplo, vamos colocar em tênis que eu conheço, tu tá treinando, tu quer ser um grande atleta, mas tu só treina o mínimo necessário, tu não faz o que o Guga falava de jogar 10 bolinhas a mais todo o treino, porque é um efeito composto. Então é aquela pessoa que, apesar de ela ser ambiciosa, ela só quer fazer o mínimo. Ela quer fazer o mínimo e quer grandes resultados. Então é aquela pessoa que simplesmente ela quer coisas grandes, mas ela não faz nem perto disso, só que ela, quer muito ser. Eu quero muito ser o que eu quero muito realizar o meu sonho, mas na realidade, no dia a dia, quando a pessoa se olha, ela percebe que ela não está fazendo nada. Então, por isso que eu chamo de força de potência adormecida.
que é força de potência, algo de querer ser. Mas essa pessoa, ela até tem isso, mas é adormecida, porque, cara, eu não tento nada, eu não faço nada diferente, eu não me esforço em nada diferente, então tu nunca vai realizar. Tu nunca vai conseguir ser excepcional tentando fazer só o básico diariamente. Então esse é o segundo erro. O terceiro erro é a abdicação da responsabilidade total. Eu sigo muito a corrente filosófica do estoicismo e a psicologia adleriana. E elas entram em consenso muito comum em uma coisa: tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Não é 10% responsabilidade sua, não é 50% responsabilidade sua, é 100%. Tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Então, se você quer ser alguém e quer ter um autodesenvolvimento eficiente, você precisa ser totalmente responsável pela sua vida. E a maioria das pessoas não são. E existem ainda 3 níveis de responsabilidade. Então existe o primeiro nível de responsabilidade, que é o mais básico, e tu tem que ter, que é a responsabilidade sobre os seus atos. Então se eu falo que vou fazer alguma coisa, se eu planejo alguma coisa, se eu tenho uma meta e coloco essa meta e eu não concluo essa meta, a responsabilidade total é minha. A responsabilidade total é minha, pô. Porque eu tentei e não fiz. Ai, mas aconteceu isso, isso e aquilo. Azar, a responsabilidade continua sendo tua. E tem muitas pessoas que querem, porque isso se liga com o primeiro erro. Porque eu tirando a responsabilidade de mim, é porque eu sou uma pessoa covarde. Então assim, eu coloco a responsabilidade dos problemas da minha vida em outras coisas, porque daí eu não tenho esse pensamento interno crítico sobre mim. Tipo, pô, tu não tá fazendo nada. Tu não tá realizando o que tu tá falando que ia fazer, né? Porque daí tu coloca culpa em outras coisas. E isso dá um peso menor. Só que quem não tem responsabilidade total na vida, é muito difícil de conseguir ter alguma coisa. Porque enquanto você não se tornar responsável da sua vida, você nunca conseguirá fazer grandes coisas, porque a desculpinha sempre existirá. Então esse é o primeiro nível de responsabilidade. Existe o segundo nível, que é a responsabilidade pelos outros. E essa responsabilidade começa quando tu tem uma empresa, um negócio, ou tu tá em alguma equipe. Se tu tá fazendo alguma coisa que precisa de equipe acontecendo, e alguém da tua equipe falha, e o projeto não vai para frente por causa de alguém, a culpa também é sua, porque você tá numa equipe. E estar numa equipe é querer dar certo. É necessário dar certo. Então, se a equipe falha, todos falharam. Se a tua empresa falha, você falhou, porque a empresa é sua. Então, quando tu tem uma equipe, você precisa administrar a sua responsabilidade e fazer todos os outros terem responsabilidade suficiente para os resultados darem certo. E esse é o único caminho de você crescer muito na vida, porque você vai precisar de alavanca de pessoas. Então, mas você precisa ter essa responsabilidade que as outras tenham e fazer elas trabalharem e funcionarem corretamente, colocando a culpa em ti. Então a responsabilidade é minha de vocês funcionarem, eu vou fazer. Nem que eu tenha que substituir pessoas, que eu tenha que fazer o que seja, mas a responsabilidade é sua. E o terceiro nível é a responsabilidade do inesperado. Isso eu aprendi em algum livro, que eu não lembro qual, que ele fala basicamente, mas teve um déficit na economia e por isso meu negócio quebrou. Beleza? Teve esse déficit. Quando começou, você deveria ter planejado alguma coisa para isso, alguma estratégia de plano A, B e C. Se você não planejou o que poderia acontecer, aquela estratégia de ver como a sua empresa pode morrer para entender o que você tem que fazer para ela não morrer, você deixou alguma coisa em aberto. Então a responsabilidade no final do dia é sua também. Então a responsabilidade, cara, eu acho que é a coisa mais primordial. A pessoa tem que ser totalmente responsável pela sua vida, 100%. Não tem 1% que possa ser outra pessoa. Você tem que ser 100% responsável pela sua vida. O quarto erro é a incapacidade de aguentar desconforto. Muitas pessoas, elas querem muitas coisas, querem ser grandes, só que elas não aguentam uma semana de desconforto das ações. Então são pessoas que elas querem tudo para agora, tudo fácil, tudo para elas sempre têm que ser as pessoas privilegiadas em uma situação. São pessoas que elas não têm o brio, não tem aquela resistência de tentando, como dizia Nassim Taleb, o antifrágil, sabe? Que são sistemas que se beneficiam com o caos, então, e com o estresse, com as coisas ruins acontecendo e você melhorando com aquilo. E como diriam princípios estoicos, os estoicos eram muito assim. Na realidade,
verdade, os cínicos também eram muito assim sobre as dificuldades impostas a você mesmo. Então, por exemplo, Marco Aurélio, que era um imperador romano, ele por um tempo na adolescência queria dormir no chão para ganhar força, para ganhar assim desconforto no corpo. E muitas pessoas hoje em dia elas querem tudo do jeito mais fácil, do jeito mais simples possível e que tudo seja muito rápido, as coisas funcionam muito rápido, muito certo, um pouquinho de esforço sem trazer muito resultado. Então elas não praticam essa antifragilidade, esse ganho de força no desconforto. Basicamente, tu tem que entender que o desconforto em qualquer situação da sua vida que você está se colocando para ser alguém melhor, ele é o processo. O desconforto para qualquer coisa é o processo daquela coisa. Então, se você não gosta do desconforto, não gosta das dificuldades, como que tu vai passar pelas coisas? Como tu vai conseguir ser alguém? Você nunca vai conseguir ser alguém. A primeira sensação de desconforto pipoca. Tu quer ir embora, tu quer desistir, e as coisas grandes da vida, elas têm desconforto, elas têm essa dificuldade. Por isso que poucas pessoas chegam lá, porque se fosse fácil todo mundo chegaria. O desconforto é o que separa as pessoas normais das excepcionais. Então, se tu tá entrando em uma coisa e o primeiro desconforto, o primeiro erro, o primeiro fracasso você já cancela, tu nunca vai conseguir ser ninguém. Tu sempre vai ser uma pessoa na sua zona de conforto, tu nunca vai crescer. Então esse é um erro fundamental. Tem pessoas e tem correntes filosóficas que buscam o desconforto ativamente. E os cínicos, por exemplo, eles tomavam banho em mar gelado. Por quê? Para buscar o desconforto. Eu não gosto de tomar banho no mar gelado, mas eu sei que se eu fazer isso, eu vou sair de lá uma pessoa mais forte. Se privavam, comiam só um tipo de comida. Se privavam de algumas horas de sono. Faziam jejuns extremos. Por quê? Porque eles iam buscando desconforto, porque eles acreditavam que aquilo fortalecia o sistema e a mente deles, né? E depois na Cinta Leve, com o livro Antifrágil, ele fala basicamente disso, sistemas que se beneficiam do estresse, se beneficiam do caos, eles ficam mais fortes com aquilo. E o ser humano é um sistema desse. Só que tu tem que passar, não adianta ficar parado, tu tem que passar por isso. E o quinto erro é a narrativa interna de fraqueza. Tem muita pessoa que ela é quase um pedinte emocional, assim, da própria cabeça. Ela fica, eu não consigo, eu sou fraco, mas eu não nasci pra isso, eu não sou de exatas, eu não sou de humanas, eu não sou aquilo. São pessoas que, tipo assim, arranjam uma desculpa e tem um diálogo interno tão horrível que é impossível conseguir alguma coisa boa daquela pessoa. É aquela pessoa que pesa as coisas, porque ela acha que, o mundo é triste contra mim, eu sou horrível, lá. Então, assim, cara, se tu tem esse diálogo interno, cara, você não consegue nem tu ter a tua mente sã. E um diálogo interno de tipo assim, eu vou conseguir fazer isso, eu sou foda, eu vou fazer isso. Cara, melhor que não fazer nada. Porque se tu não consegue nem trabalhar a tua mente, como que tu vai trabalhar alguma coisa fora da sua mente? Como, por exemplo, Platão dizia que o mundo das ideias, né? Então vamos pensar que o meu mundo das ideias, o meu cérebro, como eu penso sobre mim, tá todo ferrado. Como que eu vou transferir alguma coisa do mundo das ideias para o mundo real, algo bom, se o meu mundo das ideias está ferrado? Se eu pegar a filosofia hermenêutica do Karl Barth, ele fala que o todo é mente. Então, se a minha mente está ferrada, como o todo vai estar ferrado? Né? Porque para eu trazer algo para o mundo real, eu tenho que primeiro passar pela minha mente. E se a minha mente tem um diálogo interno horrível, como que eu vou passar algo decente para o mundo real? Então, o mínimo é ter a mente sã. Ter a mente sã não é nada que alguém deva bater palma sobre isso. É o mínimo em um processo de evolução. Então, assim, se tu não consegue nem ter a mente sã e um diálogo interno positivo, é muito impossível você conseguir ser alguém. Então esses são os 5 erros, tá? São erros que eu falo que são erros mais profundos, não é aquele erro tipo assim, é o dicas, né? Então você pode fazer a técnica Pomodoro. Use tal princípio. Não, isso aqui são erros de alicerce, são erros tipo profundos na psique humana. Então são erros que você precisa lá no fundo lapidar e melhorar, mas que aqui são os teus alicerces para ser uma pessoa melhor. Então se tu realmente tem algum desses erros no teu desenvolvimento e você melhorar ele, tu vai ver o quão melhor você vai ser. E provavelmente se tem algum, tu deve ter 1 ou 2 ou 3.
E cada um que tu tem é um efeito cumulativo horrível. Então, assim, entenda esses erros e use na sua vida para ser alguém melhor. Todos vão viver, a menos que algo trágico aconteça, 70 e poucos, 80 anos. Então é melhor viver de um jeito saudável, um jeito sadio, um jeito que tu tenha graça, tenha vontade de viver. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe nos comentários aí falando sobre qualquer coisa. Ajuda muito. Até a próxima.